Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje vamos dar continuidade à nossa série História da Redenção. Hoje o episódio é o de número 14. No episódio número 13, episódio anterior, nós falamos do sistema de leis no Antigo Testamento, em que Deus estabelece as leis para que o povo possa então coexistir, entender quais são as leis que vão determinar o comportamento daquele povo. E nós temos esse sistema de leis, conhecido como a Lei de Moisés ou a Torá, são um total de 613 leis, divididas em 3 grupos. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Então nós vimos isso no episódio anterior. Vimos que a lei moral ela se divide em 2 partes, sendo que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao relacionamento do homem para com Deus, os 6 últimos dizem respeito do relacionamento do homem para com o seu próximo. Então nós percebemos essa divisão na lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos. A lei cerimonial é Deus estabelecendo como ele quer ser cultuado, ele determina como cada elemento de culto deve se caracterizar, inclusive depois do templo construído, lá mais adiante. E nós vimos também a lei civil, em que é determinado a forma como o povo deve coexistir em comunidade, né? E lembrando que essa lei civil ela deve reverberar a lei moral de Deus. Então nós vimos o sistema de leis no Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a constante desobediência do povo, beleza? Vamos nessa? Pois bem, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a constante desobediência do povo. Mas se há uma desobediência é porque há um sistema de regras que esse povo deveria obedecer. E que sistema de regra é esse? Nós vimos na aula anterior, o sistema de leis no Antigo Testamento, ou o sistema de leis mosaico, né, em que Deus estabelece as leis. Então Deus determina como o povo deve se relacionar com ele, mas o povo é numa constante desobediência. Tá? Então, quando Deus tira o povo do Egito e começa a sua jornada, Deus faz muitos milagres ao longo dessa jornada. Deus dá a eles de comer, não deixa faltar a eles o que comer. Deus os guia no deserto durante a noite com uma coluna de fogo, durante o dia com uma coluna de fumaça. Deus faz com que eles atravessem em seco o Mar Vermelho, mas ainda assim o povo é constantemente desobediente a Deus. O povo ele não tem a sensibilidade de obedecer a Deus, porque veja, a distância de Egito, de Gósen, de onde eles saíram, até a terra de Canaã, é de aproximadamente 400 quilômetros apenas, e eles passaram 400 anos no deserto. E aí fica uma pergunta, por que 400 anos no deserto para percorrer essa distância, que para 400 anos, aparentemente, é uma distância bem curta que se poderia fazer, mesmo dando as condições à época, na caminhada? Por que 40 anos no deserto? E a resposta é muito simples, por conta da desobediência do povo. O povo era desobediente e o povo, essa desobediência do povo era de forma constante. Então o povo fica 40 anos no deserto. E eles vão chegar a Canaã, vão entrar em Canaã por conta da sua obediência e passam então a merecer a terra prometida? Não. Mas isso nós vamos ver aqui ao longo dessa nossa história da redenção. Então o povo fica 40 anos ali no deserto. E aqui eu queria trazer algumas reflexões para que a gente pudesse pensar um pouco sobre isso, sobre essa constante desobediência, mesmo Deus fazendo inúmeros milagres no meio do seu povo. A primeira delas, a gente vai voltar um pouquinho lá no início, quando o homem desobedece a Deus. Quando Adão desobedece a Deus, e Deus vai até o encontro de Adão, nós temos aqui algumas informações importantes. A primeira é que quando Deus chamava Adão, ó, eis-me aqui, antes da queda. Depois da queda, o que Adão fez? Ele foge, ele se esconde de Deus o tempo todo. E é Deus quem vai buscá-lo, ou seja, o homem depois da queda, ele constantemente foge de Deus.
E fugir de Deus implica em desobedecer os preceitos de Deus. Se Deus estabeleceu lá no início, Adão, me obedeça, Deus queria ter um relacionamento com o homem na plenitude, mas Adão desobedeceu a Deus e por ter desobedecido a Deus, ele então foge de Deus. O homem não quer se relacionar com Deus. E quando o homem não deseja se relacionar com Deus, diz respeito à incapacidade que ele tem de obedecer às leis de Deus, né? Então, no Éden aconteceu isso. E como nós, toda a raça humana, ela é descendente, herdeira desse pecado original de Adão, então todos nós fugimos de Deus, desobedecemos a Deus, não cumprimos na plenitude a lei moral de Deus. E é por isso então que o povo segue nessa constante desobediência a Deus no deserto. E veja que chega ao ponto de tal desobediência desse povo em que Deus queria eliminar o povo. E Moisés vai orar a Deus. Moisés vai orar a Deus, pedir para que Deus não faça isso. E lá em Êxodo 33:19, Deus vai dar a resposta para Moisés e vai dizer: Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quiser, e eu me compadeço de quem eu quiser me compadecer. Mas, mais uma vez, lembra lá de Gênesis 3:15? Esses dois versículos é importante você memorizar. Gênesis 3:15, que fala do primeiro evangelho, do proto-evangelho, em que Deus promete um Salvador, que é Jesus Cristo, e Jeremias 1:12, em que Deus fala por meio do profeta de que ele vela pela sua palavra para que esta se cumpra. Então é importante você ter em mente esses dois versículos, porque tudo que vai acontecer ao longo da história da redenção é Deus lembrando da promessa que fez e Deus garantindo que a promessa que ele fez por meio da sua palavra se cumpra, porque o compromisso dele é com a palavra dele e não conosco, mas sim com aquilo que ele disse. Então Deus lembra dessa promessa e Deus tem misericórdia do povo, Deus vela pela palavra dele. Então, o que está acontecendo quando Deus está conduzindo esse povo a Canaã? Deus está preparando uma nação. Ele está preparando não somente a nação, mas preparando o mundo para que esse mundo então receba o Salvador, aquele que ele prometeu lá em Gênesis 3:15. É disso que se trata, é disso que nós estamos falando. Então Deus lá no Antigo Testamento escolheu um povo para si, pelo qual viria Jesus Cristo. E independente desse povo continuar desobedecendo, Deus vai atrás desse povo e traz esse povo perto dele outra vez. É sempre assim, o homem foge de Deus, Deus vai atrás dele e traz para perto dele outra vez. Então, Deus está conduzindo a história, preparando não somente uma nação pelo qual viria o Salvador, como também preparando o mundo para que receba então esse Salvador. É por isso que nós falamos que o Antigo Testamento, todo ele, de Gênesis a Apocalipse, ele é uma preparação para a vinda de Cristo. Então é isso que Deus está fazendo para que a promessa seja cumprida. Então nós temos que no Antigo Testamento tudo gira em função da promessa que Deus fez. No Antigo Testamento, é importante memorizar isso também, no Antigo Testamento tudo, absolutamente tudo, gira em função, tudo acontece em função da promessa que Deus fez lá em Gênesis 3:15. Mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento também, tudo acontece em função da promessa encarnada. Ou seja, a centralidade do texto bíblico, como nós já vimos, é a obra e a pessoa de Cristo. E o próprio Cristo fala isso lá em Lucas 24:44, quando ele diz que era importante que se cumprisse acerca dele tudo que a lei, os escritos e os profetas diziam. Então, a centralidade da Bíblia é Jesus Cristo, é a obra e a pessoa de Cristo. Então, no Antigo Testamento, tudo é em função da promessa que Deus está trabalhando para ser cumprida, desde a saída, desde a escolha de Abraão, desde a queda de Adão, a escolha de Abraão, o povo cativo no deserto, o levantamento de Moisés, o povo caminhando até Canaã. Independente das coisas que aconteçam ao longo do processo, muitos morreram, tanto que a geração que saiu de Canaã não é a mesma que vai, a geração que saiu do Egito não é a mesma que vai entrar em Canaã. Então Deus está atuando na história o tempo todo para fazer cumprir a promessa dele, tá certo? Então nós vamos ver que ao longo do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus está tratando com o seu povo até que ele chegue em Canaã.
Deus está conduzindo o seu povo. Nós vamos ver que o livro de Levíticos é o livro cerimonial, da lei cerimonial, como Deus quer ser cultuado, como Deus deseja ser cultuado. Deus diz como vai ser a roupa do sacerdote, aqueles símbolos na roupa do sacerdote, o que ele significa, o tabernáculo, o que significa cada elemento dentro do tabernáculo, como por exemplo o candelabro com as luzes, apontando para Jesus Cristo, né, a luz do mundo, a mesa com os pães, Jesus Cristo, o pão da vida. Então tudo aquilo ali, mais uma vez, é a sombra do que estaria por acontecer no Novo Testamento. Então Deus está conduzindo, está girando todo o Antigo Testamento, em função de Jesus Cristo, Deus conduzindo a história para que isso aconteça. E aí eu quero deixar para o próximo episódio para a gente falar um pouco sobre Deuteronômio, que eu acho bem importante, onde há uma repetição dos 10 mandamentos. Se lá em Êxodo 20, Moisés recebe as tábuas da lei para que Moisés leia para o povo, lá em Deuteronômio nós temos de novo essa citação dos 10 mandamentos, que eles estão prestes a entrar em Canaã. Então eu vou deixar esse episódio para a próxima vez, para falarmos especificamente de Deuteronômio, que depois vamos entrar em Josué, substituindo Moisés rumo à terra prometida. E mais uma vez, essa condução, a saída da condição de escravo do Egito, em que Deus determina que a Páscoa seja estabelecida como essa saída, né? O anjo que passa, que passa pelas casas onde tem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, não matando assim o primogênito. Então Deus ordena que essa lembrança dessa saída deles da condição de escravo para a liberdade rumo a Canaã seja perpetuamente celebrada como uma festa solene, para que eles se lembrem do que Deus fez por ele. E mais uma vez, isso era uma sombra do que estava por acontecer, né? Era uma sombra de um corpo, na verdade, né? Era uma sombra de um corpo que estava então por se encarnar, que era Jesus Cristo. E no Novo Testamento, a Páscoa cristã é a morte e a ressurreição de Cristo. Nós vamos chegar lá, mas é importante entender esses tipos cristológicos no Antigo Testamento. Então, há vários tipos de Cristo no Antigo Testamento, nós já vimos alguns, né? Nós vimos quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, e lá acontece a providência de um cordeiro. Deus provê um cordeiro, e o cordeiro é sacrificado no lugar de Isaac, é uma substituição, ou seja, Deus provê o cordeiro para substituir o homem ali. Mais uma vez, um tipo de Cristo, uma sombra do corpo que estava por vir. Todo o culto no Antigo Testamento, nas leis cerimoniais, nós vamos ver isso em Levítico, os sacrifícios, tudo era sombra do corpo que estava então por vir, que é Jesus Cristo, a promessa então encarnada. Beleza? Então esse é o nosso episódio de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que ele se torne relevante, se inscreva no canal, comenta qualquer coisa aí, tá certo? Lembrando que os vídeos saem aqui no canal todas as segundas e quartas, tá certo? E quando nós fecharmos 10 episódios, nós vamos fazer uma live de modo a resumir o que nós falamos até agora, tá certo? E só para lembrar, a história da redenção nós estamos falando desde a criação até a consumação de Gênesis a Apocalipse, tá certo? Então, fique com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mergulhe, se aprofunde nas sagradas letras. Esse aqui é o nosso livro, a nossa revelação que contém a nossa salvação por meio da obra de Cristo, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.